A TV vivia seu auge nos Estados Unidos. Isso criou todo um mercado onde os olhos astutos de alguns, como Walt Disney e Hanna-Barbera, já encontravam uma oportunidade de negócio, a indústria de entretenimento. Criando muita coisa no próprio país, alguns estúdios entenderam que poderia ter menos custos, além de obter mais qualidade, se terceirizassem a produção de suas obras para outros lugares, como, por exemplo, o Japão. O estúdio Rankin Bass, de Arthur Rankin Jr., e Julius Bass repassava praticamente todas as suas obras para diversos estúdios japoneses. A própria Toei fez alguns trabalhos para eles, mas uma grande carga desse trabalho foi produzida na Topcraft, sendo muitas delas animações em stop motion. Jessica, our new school teacher. Chris Kringle at your service, Miss Jessica. How dare you come here in those Eu sou o Mika e hoje eu vou contar para vocês como um estúdio falido nos daria um dos mais queridos e tradicionais de todos os tempos, o estúdio Ghibli. A Topcraft foi fundada por Toru Hara, um antigo produtor da gigante dos animes, a Toei. Durante algum tempo, esse estúdio foi responsável por fazer diversos trabalhos para um estúdio americano. Essa relação provavelmente veio pela grande influência dos Estados Unidos no Japão após o período da Grande Guerra. Inclusive, o artista responsável era Tadahito Moshinaga, um dos pioneiros desse tipo de animação, que teve uma vida cheia de aventuras. Quem sabe eu não falo mais dele em outro momento. A obra mais conhecida de Rankin Bass com certeza foi a adaptação animada de Hobbit. E O Retorno do Rei. E aqui temos de tomar um pouco de cuidado, pois essa não é o filme animado do Senhor dos Anéis, feito em rotoscopia de 1978, do diretor Ralph Bakshi, que inspiraria Peter Jackson anos depois para fazer a adaptação em live action. O Hobbit, de 1977, foi um musical animado produzido para TV, tendo seus concepts feitos pelos dois nos Estados Unidos, porém sendo animado pela Topcraft. Já O Retorno do Rei, de 1980, tenta ser uma sequência de O Hobbit, porém condensa muito a história num único filme e falha miseravelmente. Eles eram um estúdio que fazia muitos especiais de Natal também, e sempre para TV. Mas fora seu trabalho nessa mídia americana, anos depois, em 1984, a Topcraft produziria o primeiro filme longa-metragem de Hayao Miyazaki, a adaptação do mangá do próprio Náusea do Vale do Vento. Foi a última grande empreitada do estúdio, que mesmo tendo algum reconhecimento internacional pelas colaborações com o estúdio americano, não conseguia se manter no cenário. Das cinzas dessa empresa surgiu o estúdio Ghibli. Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, os pais fundadores, prestavam serviços para ela. Antes de avançarmos, vamos falar um pouco desses três nomes que mudariam a história da animação anos mais tarde. Ele trabalhava para uma revista de anime, mangá e cultura relacionada, a Animage, da editora Tokuma Shoten. Essa editora foi responsável por financiar o primeiro filme autoral do Miyazaki, Náusea do Vale do Vento, até que anos depois viria a se fundir com o próprio Ghibli em 1º de junho de 1997. Miyazaki diz que Toshio foi a vozinha que ficou no ouvido dele, falando para fazer um filme de Náusea, até ele aceitar. A parceria duraria até 2005, quando o estúdio voltou a ser independente. Dada essa ligação entre as duas empresas, a revista sempre tinha muito material do Ghibli em seu conteúdo. Adorava animação, mas no sentido de como administrar e planejar o que ia animar de fato. Sua estreia como diretor foi na Toei,
com o filme The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun, onde um outro nome tão talentoso quanto era animador, o próprio Miyazaki. Isao queria ter uma colaboração mais abrangente de toda a equipe, o que foi um prato cheio para o idealista Miyazaki. Rumores dizem que esse estilo de organização mais horizontal fazia com que a Toei ficasse de olhos bem abertos para os dois, já que os mesmos faziam parte do sindicato de animadores, e esse tipo de organização que unia os trabalhadores e fazia com que a criatividade fosse levada a outros níveis, tirava o poder de decisão dos líderes da Toei. A obra foi um fracasso na época, mas hoje é tido como um dos filmes mais influentes da animação. Os dois eram assíduos defensores dos direitos dos trabalhadores de animação, além de imprimir suas ideias sociais em seus filmes, como proteção do meio ambiente, crise imobiliária, imperialismo e crescimento urbano não planejado. O pai de Miyazaki tinha uma empresa de peças de avião, e isso influenciou ele por toda a sua vida. O amor por aviões fez com que ele sempre colocasse algo relacionado em seus filmes. O próprio nome Ghibli é referência a isso. Ele adorava desenhar e tinha muitas ideias. Já havia trabalhado na Toei em algumas séries animadas e no filme de Lupin III, O Castelo de Cagliostro. Foi na Toei que ele conheceu Takahata e essa parceria duraria muitos anos. Miyazaki é um gigante da indústria e com certeza visitarei sua trajetória em outro momento. Inclusive, recentemente vi Princesa Mononoke em IMAX e a qualquer momento eu quero fazer uma review sobre essa obra incrível. O Japão era uma das potências mundiais em 1985. A bolha financeira estouraria só mais pra frente, nos anos 90. Porém, a Topcraft não conseguia se manter e, sem mais demanda dos americanos, a empresa teve de ser fechada. Miyazaki, Takahata e Suzuki adquiriram metade do que sobrou da empresa e criaram o estúdio Ghibli, que viria a se tornar um dos mais icônicos do cinema. E aí, sabia que o Ghibli nasceu assim? Deixa seu curtir e comenta aqui embaixo qual é a obra que você mais curte deles. Já a outra metade se transformou na Pacific Animation Corporation, onde o produtor Masaki Iizuka o comandou. Basicamente, a Pacific conseguiu novos contratos com os americanos e produziu diversas obras para eles, sendo a mais famosa de todas os Thundercats. A animação dos Gatos do Trovão era bem diferente das outras obras da época, como He-Man. Além disso, tinha um enredo mais trabalhado e complexo. A abertura era simplesmente absurda, empolgante e até hoje é muito chamativa. E não é para menos, já que geralmente na abertura é concentrada uma boa porcentagem do orçamento, pois como ela iria se repetir em todos os episódios, servia como uma vitrine para vender o anime. Essa estrutura é utilizada até os dias de hoje, geralmente na abertura, nos primeiros episódios e últimos, é onde a produção capricha mais. Se não fosse dessa forma, seria impossível fazer uma animação com tantos episódios. Por exemplo, a primeira temporada de Thundercats teve incríveis 65 episódios. Com o sucesso do desenho, foi feito também Silverhawks em 1986 e Tiger Sharks em 1987, sendo esse último de bem menos sucesso. Em 1988, a Disney compra a PAC e transforma numa divisão de desenhos para a TV, produzindo obras como a série da Pequena Sereia, Aladdin e Hércules. Essas animações foram de muita importância para manter o público abastecido com o conteúdo Disney, enquanto filmes para o cinema eram feitos. Além do fato que, desde 1983, a Disney tinha seu próprio canal na TV a cabo, o Disney Channel. Em algum momento eu falarei mais sobre a Disney e a TV. Essa divisão operou até 2004, quando a Disney decidiu encerrar suas atividades e passar a demanda para outros estúdios seus. Os animadores que ainda trabalhavam na Walt Disney Animation Japan se juntaram e criaram outro estúdio,
Em operação até os dias de hoje, esse estúdio fez muita coisa para muita gente importante. Continuaram fazendo bastante coisa em parceria com os americanos, como foi o caso de diversas animações da DC nos anos 2010 para frente, mas se mantiveram também na indústria dos animes, inclusive colaborando com a Comics Wave, o estúdio do aclamadíssimo diretor Makoto Shinkai. Eles tiveram colaboração em diversas produções dele, inclusive a de maior sucesso, Your Name. Eu queria trazer um pouco de animação japonesa aqui pro canal. Até então, nossa jornada por essa arte que gostamos tanto estava muito concentrada nos Estados Unidos. Muitos estúdios clássicos estavam fazendo diversas obras que nós fomos ver anos depois na TV aqui no Brasil. A origem desses estúdios nos explica muito do cenário atual de animação, mas essa história eu conto outro dia. Até mais.